Eu sou a Larissa, essa é a terceira edição e a gente vai julgar alguns livros pela capa. Como o canal começou agora em outubro, eu pensei em aproveitar para fazer um mês do horror, pensando na ideia de livros de terror, de suspense, livros meio macabros e sinistros. Quando a gente fala em livros de terror, a gente sempre pensa em alguns autores que são chave, né? Como, por exemplo, Stephen King, H.P. Lovecraft, e a gente pensa, claro, no grande mestre da literatura de terror, que é o Edgar Allan Poe. Ele é conhecido como um dos mestres do horror e ele é conhecido como o inventor do gênero de ficção policial. Então, para quem gosta de ficção investigativa do tipo Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, agora mais recentemente a J.K. Rowling com Robert Galbraith, em geral todos esses tipos de livro, eles bebem um pouquinho em Edgar Allan Poe, não tem como fugir. E o próprio Stephen King, ele foi muito inspirado pelo Poe e pelo H.P. Lovecraft, que foram os dois grandes mestres do horror na invenção do gênero, digamos assim. O Edgar Allan Poe, ele trabalhou basicamente com dois grandes gêneros. O primeiro, poesia, e o segundo, os contos. Ele é um dos grandes contistas da história da literatura e talvez o maior contista da literatura norte-americana. Eu conheci o Edgar Allan Poe quando eu era adolescente e foi logo que eu comecei a ter contato com a subcultura gótica. Ele é idolatrado no meio, com razão, porque ele é foda. Então, quando eu tinha meus 13, 14 anos, eu comecei a ler Poe e é muito bom, gente. A escrita dele, quando a gente pega pra comparar com coisas contemporâneas, a gente já vê que tem uma inspiração muito grande dos autores de agora, que já bebem muito no Poe. Mas quando você pega pra ler os clássicos e compara autores da mesma época, você vê que ele tem uma escrita diferente, uma escrita mais sofisticada, que sabe trabalhar os elementos do suspense e que consegue te capturar e te obrigar a ler até o final todos os contos. Mas o que eu acho mais interessante no Poe é a temática. Ele fala muito sobre o lado sombrio da vida, o lado sombrio do ser humano, que todo ser humano tem dentro de si. Então todos os contos dele têm um tom sombrio. Ele fala muito sobre morte, sobre degradação, sobre assassinato, sobre sangue, sobre essas coisas. Bom, o livro que eu trouxe para mostrar para vocês então do Poe é a edição completa de todos os trabalhos dele, que é essa aqui, que é o The Complete Tales and Poems of Edgar Allan Poe. Essa edição, ela foi lançada pela Barnes & Noble e ela é em inglês, lógico, então vocês puderam ver. E ela, se eu não me engano, ela faz parte de uma coleção da Barnes & Noble que se chama Canterbury Classics, talvez. Uma coleção que trabalha os livros graficamente, basicamente dessa forma, como se fossem livros antigos. Então vamos a ela. Ela é uma edição bem grande e ela trabalha com uma encadernação que ela é imitando couro. Vou tentar mostrar pra vocês aqui. Ela imita couro e ela traz essa tipografia grande, bem clássica, que lembra bem a tipografia dos livros que eram lançados na época do Poe. Então o que a gente vê aqui é uma tentativa de replicação de uma edição antiga, que tenta retomar um tipo de edição que era feita na época do autor e que tem a ver com esses clássicos, por isso que é Canterbury Classics e todas as edições são assim. Bom, a capa ela é toda feita em baixo relevo, tá? Então todas as letras que a gente tem aqui, elas estão em baixo relevo. E ela tem duas coisas interessantes. A primeira é com relação à cor. Então a gente tem uma capa preta que imita couro, como eu já falei. E o contraste de cor que a gente tem aqui é do preto com o vermelho, tá? Por que é importante a gente pensar no preto com o vermelho? Além, claro, de ser um tom de vermelho que remete ao sangue, que lembra sangue, o contraste de preto e vermelho, ele não é um contraste muito forte. Então é diferente, por exemplo, de preto e branco, que você tem cores completamente opostas. O fato de você não ter um contraste tão grande,
mais serem cores escuras, cores mais pro escuro, então esse contraste tá no lado escuro de uma paleta de cor, isso remete a uma ocultação, digamos assim. Traz uma ideia de mistério. É o mesmo que acontece quando você pega um contraste entre preto e verde, preto e azul, azul marinho, verde escuro, verde musgo, né? E aqui a gente tem o vermelho sangue, então além de você dar esse tom de mistério, você remete ao sangue e a morte que tem nos contos do Poe. Essa parte vermelha do livro também é interessante, porque se vocês derem uma olhada, deixa eu tentar deixar paradinho aqui para vocês verem, a gente tem essas coisas que parecem plantas caindo, e que isso vai dar muito uma ideia de decadência. Isso vai ter muito a ver, é diferente, por exemplo, essa edição do Conan Doyle que eu tenho, ela tem uma decoração certinha aqui, com florzinhas e tal, ela é bem certinha. Enquanto que o Poe, ele traz mais para esse lado de decadência, de uma coisa que tá caindo e apodrecendo. Mesma coisa tem aqui atrás. Bom, a segunda coisa de cor que eu acho muito interessante nessa edição vai ter a ver com o corte das páginas e as letras. Então a gente tem a capa preta com contraste vermelho, que já remete a uma edição antiga, mas além disso, os livros antigos eles costumavam ser lançados com tipografia dourada ou prateada. Então a gente tem aqui uma retomada disso também, como vocês podem ver aí. Dá pra ver? E o corte da página é prateado, ó. Parece até uma espada. Ele até tá quase pra refletir as coisas. E por que isso é legal? Porque além de você remeter a uma edição antiga, apesar dessa edição ser de 2007, você retoma uma edição antiga, um tipo de impressão, um tipo de publicação que era feita na época do autor. E além disso, você dá uma valorizada na edição. Só pra mostrar pra vocês que esse contraste do preto e do vermelho, ele continua aqui dentro, tá? Então assim que você abre o livro, você tem também uma coisa, e você tem aqui, ó, já umas manchas de sangue, tá vendo? Parece manchas de sangue. Isso também tem aqui atrás, igualzinho. E a gente vai então pra dentro do livro. Dentro do livro, o que a gente tem? A gente tem uma edição muito legal, tá? Diferentemente desses papéis que a gente está acostumado a ver em edição importada de livros antigos, que é aquele papel meio jornal, ou aquele papel bíblia, você tem um papel muito bom, tá? Vou tentar mostrar pra vocês a cor dele. Ele não é branco, tá? Ele é um creme bem clarinho, o que ajuda a leitura, principalmente na parte de conto. Ler poesia em papel branco é tranquilo, dá pra ler, né? Mas ler contos já fica mais difícil. A diagramação dos contos também tá bem tranquila, ela não é aquela diagramação espremidinha. A gente tem aqui um respiro bem legal entre as linhas, um espaçamento bem legal que deixa as letras respirarem. E a gente tem uma diagramação, uma margem bem ok também. A única coisa que eu mudaria nessa edição seria, eu aumentaria um pouquinho a letra, tipo, meio. Eu acho que a letra desse tamanho, ela dá uma embolada na leitura ainda. Assim, todo o resto ajuda, né? Então a gente tem um papel bom, tem uma diagramação boa, então tudo isso ajuda a leitura. Mas essa letra desse tamanho me dá um nervosinho de ler. Bom, então essa é a edição que eu quero indicar pra vocês, do Poe, tá? Como eu falei, ela é em inglês. Se vocês não leem inglês, sugiro que façam aula de inglês, porque ler Poe no inglês é infinitamente melhor do que ler em português. Mas se vocês tiverem que ler tradução de Poe, tem algumas traduções bem boas. Mas tem uma edição muito bonita, toda ilustrada, maravilhosa, que eu acho que a tradução é bem legal. Bom, mas se você quer começar a ler Poe, eu vou deixar aqui algumas indicações para você iniciar esse trabalho de se tornar um fã de Poe. Minha primeira indicação é um poema, que é o poema
mais famoso do Poe e que é indispensável para qualquer pessoa que goste de literatura, que goste de literatura sombria, de literatura dark, que é o The Raven, que em português ficou O Corvo. E esse poema a gente tem uma tradução do Fernando Pessoa, que você acha na internet facinho, que é sensacional. E aí eu queria indicar alguns contos e eu peguei pra ver o sumário do livro e pensar em alguns contos pra indicar, mas nossa, é muito difícil, eu queria indicar vários. Então eu fiquei com 3. O primeiro, que acho que foi o primeiro conto que eu li do Poe, que se chama The Pit and the Pendulum, em português ficou O Poço e o Pêndulo, que é um conto sensacional. Ele fala sobre um cara que tá num poço e tem um pêndulo descendo pra matar ele. E a escrita do Poe, ela é tão sensacional. Eu acho que talvez esse seja um dos contos que a gente mais enxerga essa genialidade dele, porque a gente consegue sentir a tensão dele. E é como se a escrita dele fosse pendulando também. É, enfim, sensacional. O segundo conto é o The Telltale Heart, que em português, eu não li esse conto em português, eu dei uma procurada, eu acho que ficou Coração Delator, algo assim, que é um conto sensacional também. E ele fala muito sobre essa questão do lado sombrio do ser humano mesmo. Nossa, ele é muito foda. Quando a gente gravar o vídeo eu vou ler ele. E o terceiro, que também foi um dos primeiros que eu li, o Gato Preto, The Black Cat, que é um conto que na época eu lembro que eu amei muito, eu adorava, eu lia ele pra caralho, assim, tipo, toda hora, até que eu virei dona de gato. E ele é foda, mas, nossa, dá muita dor no coração. Se você tem gatos, se você gosta de gatos, eu não sugiro que você leia esse conto. Aí você pode trocar pelo Barril de Amontilhado, que também é muito bom. Ah, e tem um outro muito bom também. Eu não consigo dar só 3 indicações. The Oval Portrait, o Retrato Oval, que é muito legal, muito bom. Essa temática de livros de terror, ela tem muito material para trabalhar com design. Eu acho que os livros mais fantásticos saem desse gênero de livro. E eu vou mostrar alguns pra vocês nesses vídeos. Já como o terror é um gênero que mexe muito com a gente fisicamente, então dependendo da descrição que você lê, você fica enjoado, você tem náusea, você fica incomodado fisicamente. Existem muitas possibilidades de você trabalhar isso com design no livro. Bom, eu vou me divertir com certeza fazendo os vídeos do mês do horror. Apesar de eu ser muito medrosa, vocês não têm noção. E eu tô tentando superar meu medo pra poder ler outras coisas. Por exemplo, eu nunca li Stephen King. Bom, se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal, compartilha, comenta. Me conta dos seus livros de terror. E me fala o que vocês acharam, se vocês têm essa edição, se vocês gostam dela, se vocês gostam de Poe, se vocês nunca leram Poe. Me conta da vida de vocês. Um beijo e até a próxima.